para vocês. Meu nome é Ângelo. Eu sou professor aqui da Primore há alguns longos anos. E as minhas áreas de abordagem sempre foram voltadas para CTI, emergência, clínica médica. Esse é o meu perfil, devido ao meu perfil profissional. Eu sou enfermeiro com pós e residência exatamente na área de cardiologia e cardiointensivismo. Então, a minha área é basicamente emergência, CTI e clínica médica. Aqui com vocês eu vou estar com CTI e emergência, tá? Então, no primeiro momento, nessa aula que a gente vai iniciar agora, a gente vai iniciar por um tema que eu adoro, porque é um tema que é basicamente a minha vida. Cardiologia. Desculpa, você pode só centralizar o Aqui. aquele direcional. Ah, tá. Vê se está melhor. Tá. Então, assim, eu fico bem tranquilo nessa aula e a minha forma de ajudar vocês é exatamente de qual jeito. Tem dúvida? Para e vamos para tirar a dúvida. A apostila que vocês estão é qual? Emergência? Passa o CTI 1 para frente. É o CTI esse, tá? Então, assim, tem dúvida? Ah, eu tenho dúvida, mas eu acho que a minha dúvida deve ser muito boba. Só existe uma dúvida boba. A que você não tirar e errar na prova. Basicamente é isso. Então, assim, tem dúvida, Ângelo? Poxa, não entendi. Tem como repetir? Repito sem problema algum. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Beleza? Perguntem o quanto vocês acharem pertinente a pergunta. Tranquilo? Então, vamos começar. O CTI é uma área do hospital. Vocês trabalham já? Home care. Já pegou paciente grave ou só basal? Ah, e você? Terminou agora. Então, assim, o CTI é um setor no hospital que ele tem uma prerrogativa importante, que é a gravidade do paciente. Então, quanto mais grave o meu paciente, mais próximo do CTI ele está. E as áreas que normalmente acabam gerando essa situação são as áreas cardíacas, respiratórias e a parte de metabolismo como um todo, agregada à parte neuro. Então, os temas que nós vamos abordar ao longo desse... Opa, boa tarde, bom dia, tudo bem? Tudo bem. É a aprovação que acabou de chegar para vocês. Então, assim, quando vocês pensarem em cardio, as áreas que normalmente atingem esse paciente grave em cardiologia, em CTI, são coração, pulmão, cérebro e distúrbios metabólicos. E ao longo do nosso processo a gente vai exatamente abordar isso. Então vocês vão ter aula de CTI 1 hoje, CTI 2, CTI 3. Vocês vão ter as aulas e nessas aulas vocês vão desenvolver a temática de cada setor abordado. E vocês vão perceber também que existe uma interligação entre alguns órgãos do nosso corpo. Então a gente tem órgãos que a gente fala que são os órgãos nobres. Coração, pulmão, cérebro e rins. Qualquer um desses aqui que tem algum tipo de anomalia funcional, ou seja, que piore a função, vai refletir ou pode refletir num distúrbio no outro. Um exemplo, coração. Se eu tenho um distúrbio cardíaco, quem é o melhor amigo do peito? Coração, pulmões. Então, vai refletir no pulmão. Assim como um distúrbio pulmonar pode refletir no coração. E para a gente conseguir entender isso, antes da gente pensar em patologia, em doença, a gente tem que pensar na avaliação cardíaca, no conceito amplo da avaliação cardíaca. Quando eu falo de avaliação cardíaca, a gente vai falar de pequena circulação, grande circulação, mas principalmente a gente vai falar sobre a função desse órgão. O coração, basicamente, só tem uma função. Qual é a função cardíaca? Bombear sangue, ponto. Só que é essencial. Sem sangue circulando, eu morro. Mas a função desse órgão é bombear. Quando eu falo de bombear sangue, na realidade o que a gente está falando é de débito cardíaco.
Então, débito cardíaco nada mais é do que a quantidade de sangue ejetada pelo meu coração no longo de 1 minuto. Isso significa basicamente que a fórmula é aquela ali. Débito cardíaco igual a volume sistólico vezes frequência cardíaca. O que é volume sistólico? O que é sístole? Sístole é contração. Diástole, relaxamento. Por isso que a gente tem a pressão sistólica, que é a pressão máxima, e a pressão diastólica, que é a pressão mínima. A pressão sistólica é a pressão exercida na artéria por esse sangue ejetado pelo coração. Diastólica é a pressão que essa artéria está sendo apresentada no momento que o coração está relaxando. Isso é sístole e diástole. Então, sístole, contração, diástole, relaxamento. Beleza? Se sístole é contração, então quando a gente fala de volume sistólico, na realidade eu estou falando de quê? Quantidade de sangue ejetado a cada sístole, a cada contração. Quanto é esse volume sistólico, Ângelo? Em média, em pacientes saudáveis, esse volume sistólico, ele fica numa média de 70 ml. Então, cada vez que o meu coração, para ser mais preciso, meu ventrículo esquerdo contrai, 70 ml de sangue são rejetados. Mas só 70 ml? Sim, só que a cada vez que ele contrai. Só que ele contrai numa frequência. Qual é a frequência cardíaca normal? De 60 a 100 batimentos por minuto. Então, se eu tenho uma frequência cardíaca de 60 a 100 batimentos, eu falo que eu estou normocárdico. Se tiver abaixo de 60, Ângelo, bradicárdico. Se tiver acima de 100, taquicárdico. Isso vai influenciar a bradicardia, a taquicardia vai influenciar? Lógico, vai influenciar diretamente no débito cardíaco, ou seja, na quantidade de sangue ejetado por minuto. Por isso que a gente precisa saber o volume sistólico e a frequência cardíaca. Entenderam? Então, aqui vai ser uma média sempre de 70 e aqui vai variar de acordo com a frequência. Esse cálculo aqui, ele vai dar, em média, 5 litros por minuto. Então, a cada minuto, o meu coração vai ejetar 5 litros de sangue em média. Pode ejetar um pouquinho menos, pode ejetar um pouquinho mais. Tudo varia muito de acordo com esses dois fatores. Então, se eu tenho um problema de frequência cardíaca diminuiu. Logicamente que isso aqui vai ser afetado. Beleza? Ah, Ângelo, não, o problema é no volume sistólico. Como que a gente sabe que o problema é no volume sistólico? Pela patologia do paciente. O que vai alterar o volume sistólico de um paciente? Se o meu coração é muito grande, ele vai conseguir ejetar a mesma quantidade de sangue de um coração normal? Não. Vocês vão ver mais para frente nessa aula ainda sobre uma doença chamada insuficiência cardíaca. Na insuficiência cardíaca, o volume sistólico vai diminuir. O volume sistólico diminuindo, lógico que o débito cardíaco também vai diminuir. Então, eles estão interligados. Então, toda vez que vocês ouvirem falar lá na parte de patologia cardíaca, ó, débito cardíaco desse paciente está alterado, vocês têm que lembrar que é isso aqui. Volume sistólico vezes frequência cardíaca. Na vida profissional de vocês, vocês vão perceber que muitas vezes vai ser falado isso. Ó, o paciente está com débito cardíaco comprometido. Você já sabe que débito cardíaco é a quantidade de sangue ejetado a cada minuto. Ou seja, eu tenho que estar atento à frequência cardíaca do paciente, à pressão arterial do paciente. Daí a importância da gente entender o que é débito cardíaco. Foi para quanto que é débito cardíaco? De verdade? Alguma dúvida? Não? Então, vamos continuando. Outro dado importante é a pressão de pulso.
aqui deu ruim. Deixa eu pegar outra caneta. Aí, pressão de pulso. A pressão de pulso também tem uma ligação direta com quem? Com débito cardíaco. Ângelo, por que você está falando que a pressão de pulso tem uma ligação direta com débito cardíaco? Olha o que é a pressão de pulso ali. Pressão de pulso é a diferença entre a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. Então, quando eu falo de pressão de pulso, eu estou falando daquilo ali. A diferença entre a pressão arterial sistólica e a diastólica. Quando eu acabei de falar para vocês o que é sístole e o que é diástole. Então, logicamente, que se essa pressão de pulso aqui for afetada, se eu tiver uma pressão de pulso convergente ou divergente, como que eu vou saber isso, Ângelo? O valor de referência está ali. 30 a 40 milímetros de mercúrio. Então, se aqui a pressão sistólica, a pressão máxima, e a pressão diastólica, a pressão mínima, estiverem muito próximas, vou dar um exemplo, 140 por 110. Vocês vão pegar e vão ver, 140 por 110, 30 de diferença. Está normal ainda? Tá. Eu posso ter um paciente, durante uma crise hipertensiva, ou algum outro distúrbio renal, alguma coisa desse tipo, ele pode apresentar aqui uma pressão de 200 por 180. Opa, já afetou. Aqui está muito alta, vai dar problema nesse coração. Ah, eu posso ter um paciente com uma pressão de 60 por 40. 60 por 40 é uma pressão muito baixa, não é? Isso significa que o coração dele não está trabalhando legal. Se o coração dele não está trabalhando legal, logicamente que a pressão de pulso vai estar menor do que esse valor de referência. Qual é o problema disso? Isso aqui sinaliza que o débito cardíaco dele está baixo, está comprometido. Entenderam a interligação? Aí, por que você está falando sobre essas fórmulas? Porque concurso é cabalístico. Eles adoram fórmulas, adoram números. Então é importante que vocês gravem. Débito cardíaco, volume sistólico vezes frequência cardíaca. Pressão de pulso, pressão sistólica menos pressão diastólica. Porque isso aqui pode ser perguntado. Pode perguntar lá, o senhor João foi atendido numa emergência, apresentando dá os sinais vitais e pergunta lá. Marque a opção que apresenta a pressão de pulso do paciente. E aí, se você não sabe o que é pressão de pulso, você erra uma questão fácil. Por quê? É só você pegar o valor da máxima e diminuir pela mínima. Só que se você não souber a fórmula, não adianta nada. Ah, Ângelo, isso não pergunta. Pergunta, já caiu algumas vezes em concurso. Então, assim, é importante que vocês saibam essa situação. Quais são as fórmulas e por que serve. Porque também pode perguntar para que você está calculando a pressão de pulso. Para verificar se o débito cardíaco do paciente está normal. É uma forma. Beleza? Tranquilo? Então, beleza, Ângelo. Então, a gente tem a pressão de pulso divergente, ou seja, maior que 40. A máxima está muito distante da mínima, a sistólica está muito distante da diastólica. Ou a gente pode ter uma pressão de pulso convergente, onde a máxima está muito próxima da mínima. Beleza? Foi? Próxima situação. Posso apagar aqui? Posso. Próxima situação. A gente tem os conceitos de avaliação, bom dia, de avaliação cardíaca. A avaliação cardíaca também é feita através da inspeção, da palpação, isso também. E também da ausculta. Então, quando eu falo que eu vou avaliar, inspecionar, palpar ou auscultar um coração, eu tenho que ter noção dos focos de ausculta. Quais são os focos de ausculta, Ângelo? A gente tem 4 focos de ausculta principais: aórtico,
pulmonar, tricúspide e mitral. Aórtico, conta aqui comigo, ó. Primeiro, segundo. Segundo espaço intercostal do lado direito, na linha paraesternal. O que é a linha paraesternal? Um nome bonito da gente falar, que é próximo ao externo. Então tá aqui. Do lado esquerdo, eu vou ter o meu foco pulmonar. Então, segundo espaço intercostal esquerdo, foco pulmonar. Aórtico, pulmonar. 2, 3, 4, 5. Quinto espaço intercostal, linha paraesternal também. Eu vou ter o foco tricúspide. Quinto espaço com linha hemiclavicular, eu vou ter o foco mitral. Aí eu brinco com o pessoal que é mole da gente lembrar dos focos, porque às vezes cai os focos. Parece bobo, mas cai. Ana Paula tem medo. Grava essa frasezinha que nunca mais vocês perdem uma questão com foco cardíaco. Ana Paula tem medo. É CTI. Ana, aórtico. Paula, pulmonar. Tem tricúspide, medo, mitral. Que são as minhas válvulas cardíacas. Que aí tem a ver com a parte da pequena circulação e da grande circulação. Pequena circulação, grande circulação. Pequena circulação. Qual é a pequena circulação? O que é pequena circulação? Vocês lembram? Pequena circulação é coração, pulmão, coração. Então é o sangue entrando no coração, saindo do coração, indo para os pulmões, saindo dos pulmões e voltando para o coração. Então aqui vai ser átrio direito, que é a minha câmara de cima do coração, ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmão, átrio esquerdo. Então o coração recebe o sangue no átrio direito, o átrio direito vai contrair, vai fazer a sístole atrial. Quando ele faz essa sístole, a válvula que está entre o átrio e o ventrículo, que se chama válvula tricúspide, abre. O sangue passa. Passou para o ventrículo direito. O ventrículo direito recebeu esse sangue. O que o ventrículo direito vai fazer? Também vai contrair. Quando ele contrai, abre a válvula do sangue saindo do ventrículo direito, indo para o pulmão. Então vai abrir a válvula pulmonar. A válvula pulmonar abre. E o sangue, artéria pulmonar, pulmão. Depois que lá no pulmão faz a troca gasosa, ou seja, oxigena o sangue, esse sangue volta para o átrio esquerdo. Isso aqui é a pequena circulação. E a grande circulação? Esse sangue vai chegar no átrio esquerdo, não vai? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta, corpo. Então, voltou para o átrio esquerdo contraiu, válvula mitral abriu, sangue foi para o ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo contraiu, a válvula aórtica abriu e o sangue foi para o corpo. Oxigenou todos os órgãos. Oxigenou todos os órgãos, esse sangue vai retornar para o coração, átrio direito. Ele retorna como? Por duas veias. Veia cava superior, veia cava inferior. Isso aqui é a grande circulação. Isso aqui ocorre exatamente como essa figurinha. Vai ocorrer ao mesmo tempo, o tempo inteiro dentro do meu coração. O tempo inteiro meu coração vai fazer isso aqui. Se isso aqui falhar, eu morro. Se isso aqui tiver uma diminuição de função,
eu tenho alguma doença. Vocês vão ver daqui a pouco quando eu falar de infarto. No infarto, o ventrículo esquerdo infartou, ou seja, necrosou uma área do ventrículo esquerdo. Ele vai trabalhar 100% como ele trabalhava antes? Não. Logicamente, a quantidade de sangue ejetado vai ser menor. Se a quantidade de sangue ejetado é menor, olha a pergunta. O débito cardíaco está normal, está alto ou está baixo? Baixo. Que é débito cardíaco, não é quantidade de sangue ejetado. Se o ventrículo esquerdo está ejetando menos sangue, o débito cardíaco está baixo. Conseguiram entender esse conceito de débito cardíaco? Eu complemento com isso aqui, que aí fica mais simples da gente entender o que é um débito cardíaco baixo. Foi? E aí, a gente tem uma coisinha chamada de sistema de condução elétrica. O que é sistema de condução elétrica? Agora a gente vai falar de como esse coração bate. O que faz esse coração bater? O que faz esse coração bater, Ângelo? Estímulo. Estímulo elétrico. Por isso do eletrocardiograma. Porque meu coração bate por estímulo elétrico. Então, quando o meu sistema nervoso central manda uma informação, um estímulo, e esse estímulo chega ao meu coração. Chegou ao coração, vai chegar no nó sinusal. Que ele está posicionado onde? Ó, aqui, ó, uma coisa complementando a outra. Qual o nome dessa câmara aqui? Ó? Átrio. Átrio, ventrículo. Átrio direito, ventrículo direito. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Beleza? Então, esse estímulo vai chegar no meu átrio. Tá aqui, ó, nó sinusal. O estímulo chegou ali. Toda vez que ocorre um estímulo elétrico, o que acontece com o músculo? O coração não é um músculo? Então, o coração vai reagir como qualquer músculo. O que acontece com um músculo quando recebe um choque, uma descarga elétrica? Contrai. Lembra, eu brinco sempre com isso. Não sei se vocês lembram disso. Que até hoje ainda vende. Tinha uma cinta que vendia numa empresa, que passava propaganda na televisão e tudo, que ela dava choque. Falava assim, você não precisa mais perder seu tempo fazendo abdominais, porque a cinta estimuladora fará o trabalho por você. Como que a cinta trabalhava? Manda choque. Mandou choque, o que o meu músculo abdominal vai fazer? Contrair. E aí seria mais ou menos estar fazendo uma abdominal. Eu só fico tentando imaginar. Você no meio da rua, né? Tá andando, daqui a pouco. Aí dá aquela contraída, mais um espaço. O pessoal, a pessoa tem tique. Não é possível. Mas é isso. Choque, descarga elétrica igual a contração. Então, quando esse estímulo elétrico chega nesse nódo sinusal, o que vai acontecer com o meu átrio? Contrair. E ejetar o sangue para o ventrículo. Átrio contraiu, válvula tricúspide abriu, o sangue foi para o ventrículo direito. E o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, onde? Acontece a mesma coisa. Acontece separado, como a gente aprende lá no ginásio, primeiro o lado direito, depois o lado esquerdo. Isso aqui bate ao mesmo tempo. São milissegundos de diferença. Então, a olho nu, você não consegue. Não existe aquela coisa, ó, aqui fez, agora aqui fez. Não. É basicamente bem próximo um do outro. Beleza? Não é o meu. E aí, o estímulo chegou no nódo sinusal, estimulou o átrio. O átrio contraiu. Esse estímulo, logicamente, vai continuar, né? Vai continuar o caminho dele. Chegou em outro local. O nódo átrio ventricular. Quando ele chegou no nódo átrio ventricular, o que esse nódo átrio ventricular faz, Ângelo? Basicamente, ele é um filtro. Ele vê se aquela informação é boa, está limpa, está sem problema nenhum, e passa esse estímulo para o ventrículo. Feixe de His, ramo direito, que vai estimular o ventrículo direito, ramo esquerdo, que vai estimular o ventrículo esquerdo. Quando esse estímulo chegar no músculo, nas fibras de Purkinje, que vocês vão escutar muito essa palavra, fibras de Purkinje, quando esse estímulo chegar nessa área, chegou um estímulo elétrico em um músculo. O que o músculo vai fazer? Contrair. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo contraíram.
Ventrículo direito contraiu, mandou para onde? Para o pulmão. Ventrículo esquerdo contraiu, mandou para onde? Para o corpo. Isso é o que faz ocorrer isso. Então, essa pequena e grande circulação, ela acontece através do sistema de condução elétrica, ou seja, através do estímulo que faz o meu coração contrair. Suave até aí? Tranquilo? Não, Ângelo, eu sei, assusta, mas aos poucos vai. Outra coisa importante, pressão arterial. Eu não posso falar de coração sem falar de pressão. Pressão arterial. A gente tem duas formas de medir a pressão arterial. Uma forma de medir a pressão arterial. Manguetozinho, manual, para saber a pressão. Outra forma mais invasiva é através de um dispositivo que fica dentro da artéria do paciente, que é isso aqui, ó. É um catéter arterial, que vai poder ser utilizado ou em região radial ou em região femoral. Beleza? Ângelo, quando que eu uso essa pressão arterial invasiva? No CTI. Quando eu quero uma pressão fidedigna, uma pressão real. Eu quero ter certeza que a pressão desse cara está 123 por 88. Isso aqui vai me dar essa pressão exata. Então, a pressão arterial invasiva, ela vai te ajudar porque ela vai te dar uma visão específica desse coração. Dessa pressão. Tá? Esse catéter fica dentro da artéria radial ou dentro da artéria femoral. E aí, ele tem uma sensibilidade. E aí, ele vai avaliando a pressão que está sendo submetido a essa artéria, que é o que a gente chama de pressão arterial média, a PAM. A minha PAM, ela tem que estar, está aqui no outro slide, entre 70 e 100 milímetros de mercúrio. Então, ela vai ficar sempre entre 70 e 100 milímetros de mercúrio. Ângelo, como que eu calculo a pressão arterial média? Eu tenho duas formas de calcular. Uma bem clássica, que está ali no quadro, na tela, mas eu vou passar aqui para o quadro, PAM igual a pressão arterial sistólica mais 2 vezes a pressão arterial diastólica, e isso tudo aqui dividido por 3. Ou eu tenho uma outra fórmula. PAM igual a pressão arterial diastólica mais a pressão de pulso dividida por 3. Pressão de pulso, você já falou em algum momento sobre pressão de pulso. Qual é a fórmula de pressão de pulso? Pressão sistólica menos pressão diastólica. Então tem essas duas fórmulas. Qual é a mais utilizada, Ângelo? Essa aqui. Qual que pode ser perguntado no concurso? Qualquer uma das duas. Por exemplo, há pouco tempo o concurso do Exército de Corpo de Saúde perguntou, sargento, essa fórmula de baixo. Por que ele perguntou essa fórmula de baixo? Porque 99,99% das pessoas vão saber a fórmula de cima. Aí ele bota essa formulazinha de baixo e o cara, nunca ouvi falar disso. Aí é onde a gente faz a diferença. Todo concurso tem as questões que são questões que vão te qualificar, ou seja, vai fazer com que você consiga lá os 50% de questão para não ser eliminado. E as que vão te classificar, que vai fazer você sair do 100º lugar e ir para o primeiro. Isso é uma questão. Porque se eu tenho um concurso que tem uma relação candidato-vaga de 200, você pode ter certeza que ali uns 190 não vai saber uma coisa dessa aqui. Porque não é comum. No curso técnico de vocês, provavelmente o que eles falam é essa aqui de cima. Então vamos lá. A fórmula de cálculo da pressão arterial média, a mais utilizada, essa aqui. Pressão arterial média igual a pressão arterial sistólica, a minha pressão máxima, mais a pressão arterial diastólica vezes 2. Depois que eu faço essa fórmula de cima, o valor que der, eu divido por
3. E tem que dar quanto? Entre 70 a 100 milímetros de mercúrio. Se der abaixo de 70, eu estou com uma hipotensão. Se der acima de 100, eu estou com uma hipertensão. Então, a hipertensão arterial pode estar calculada por cima da pressão média. Então, além daquele conceito, qual é o conceito? Normalmente, o conceito é pressão arterial média, pressão normal é menor que 140, menor que 90. Então, 140 por 90, o paciente está hipertenso. Acima disso, continua hipertenso. E a hipotensão, pressão arterial sistólica abaixo de 90 e diastólica abaixo de 60. Tem essa situação, que é a mais clássica que a gente vê. Mas podem perguntar para vocês como que a gente faz isso através da análise da pressão arterial média. E aí bota a pressão arterial média para vocês. E aí acaba errando por causa disso, de só pensar nesse conceito mais amplo. Então lembrem-se disso aqui também. Show? Ficou tranquilo aqui? Então, beleza. Eu vou dar uma paradinha e a gente já vai continuar, tá bom?